Antes ainda no foco desse Brasil e Estados Unidos, e Marco Rubio e Mauro Vieira, Josias, tem muitas informações que vão chegando dos bastidores, né, dessa reunião. Ele falou publicamente, Marco Rubio também falou que foi muito produtiva, mas nos bastidores, o que você tem de informação aí, Josias? O que realmente rolou na conversa entre eles? Eu falei com um diplomata que está acompanhando essas negociações, né? E ele falou de uma coisa, Fabíola, que está todo mundo meio que negligenciando, né, de alguma forma, é que o Brasil vai ter que definir qual é o troféu que vai entregar para o Trump. Então, essas negociações todas dependem disso. Se nós formos analisar, o Mauro Vieira, depois da visita, da conversa com o Marco Rubio, ele não disse nada de novo, né? Aliás, grandes diplomatas são eloquentes em muitas línguas, né? Mas diplomatas excepcionais têm uma fita métrica no lugar da língua e sabem que a verdadeira eloquência consiste em só dizer o que é preciso, né? E no comunicado que fez aos jornalistas, depois dessa reunião na Casa Branca, o chanceler brasileiro ele pensou duas vezes antes de não dizer nada além de tudo o que já era sabido. No miolo dessa manifestação do Mauro Vieira, ele se dedicou a reiterar, a reavivar o que o Lula tinha dito para o Trump. E ele mesmo disse, olha, eu reiterei nessa reunião a posição brasileira, que foi transmitida pelo presidente Lula ao Trump na semana passada, sobre a necessidade de reverter as medidas adotadas pelo governo americano a partir de julho. Ou seja, todo mundo sabe o que o Brasil quer. O Brasil quer que sejam revertidas as sanções. E aí fica boiando a interrogação vital na atmosfera. E é uma interrogação que só o Lula vai poder responder. Qual é o tamanho do troféu que vai ser cedido ao Trump? E essa palavra troféu, como disse, foi usada por esse diplomata com quem conversei, um homem da cúpula do Itamaraty, que acompanha essa negociação toda, e ele identifica duas peculiaridades no estilo do Trump. A primeira é que o Trump não respeita quem baixa a cabeça para ele. E nesse quesito o Lula se saiu muito bem, porque desde o início dessa confusão produzida pelos Estados Unidos, o Brasil não comprou essa briga, desde o início o Lula ergueu o fronte e falou, bom, soberania é inegociável, a democracia brasileira não está sobre a mesa. E a segunda particularidade do Trump é que ele só cultiva o diálogo quando o interlocutor oferece a ele algo que possa ser apresentado ao público doméstico nos Estados Unidos como uma conquista pessoal. Então é isso que precisa ser definido agora. O Mauro Vieira, de volta de Washington, vai ao Alvorada nesta sexta-feira, vai expor ao Lula o que ele não revelou aos jornalistas. Todo mundo sabe que não há diálogo grátis com o Trump, e a dúvida agora é saber qual é o tamanho do código de barras. O preço da revisão dessas sanções americanas inclui, por exemplo, concessões, vantagens às big techs americanas, e agora é preciso saber até onde o Lula se dispõe a regatear para evitar que a Casa Branca volte a ser uma zona de conforto do clã Bolsonaro. Então a negociação foi bem, Fabíola, caminhou muito bem, como disse lá o chanceler Mauro Vieira, que caprichou nos adjetivos, né? Muito positiva, profícua, tudo extraordinário. Agora, depende, para azeitar essas relações, depende de definir melhor as coisas, né? O que é que vai, que vantagens serão oferecidas ao Trump para que o Brasil obtenha esse que vai ser também um grande troféu para o Lula, né? Se a normalização for levada às últimas consequências e as coisas correrem como planejado, o Lula vai apresentar isso, evidentemente, como um feito na campanha do ano que vem. Mas o que está em jogo agora, Fabíola, é a definição do troféu do Trump. O que é que o Brasil vai oferecer ao Trump? O que você acha que deveria oferecer, Josias, já que você coloca a provocação? Depende muito do que ele exigir, né? Se você não retira da mesa, como foi retirado, o fator democrático, porque a exigência do Trump, naquele primeiro momento, a primeira carta que ele mandou ao Lula, ele falava que a condição para suspender a tarifa era interromper imediatamente o processo contra o Bolsonaro.
Isto já saiu do horizonte, inclusive o Bolsonaro agora já está condenado a mais de 27 anos de cadeia. Então, se você retira, como foi retirado, esse gato que estava na tuba, né, retirou o Bolsonaro da tuba, todo o resto é negociável. Se a negociação vem para uma esfera comercial, há muito que o Brasil possa oferecer aos Estados Unidos. Primeiro, o próprio Trump precisa de algumas revisões, né? É um problema para ele a sanção imposta à carne brasileira, ao café brasileiro. Isso contribui para aumentar a inflação nos Estados Unidos. Em última análise, aumenta o mau humor do eleitor americano com ele, né? Então, ele tem a necessidade de rever essas sanções. Agora, o Brasil pode levantar, diminuir a tarifa que impõe ao etanol dos Estados Unidos, pode oferecer, como está oferecendo, minerais raros que estão aí no subsolo, subaproveitados no Brasil. Os Estados Unidos já exploram, mas numa proporção mínima em relação às necessidades que eles têm, né? E há essa discussão que me parece ser uma discussão crucial, Fabio, e aí é onde a porca torce de fato o rabo, que é a discussão que envolve as big techs. No Brasil, sabemos, assim como na Europa, o Brasil olha para as big techs com um ânimo de regulação. É preciso levar o Código Penal para dentro das plataformas digitais, né? E o Donald Trump ameaça sancionar países que imponham restrições às big techs, né? Aí é um ponto delicado. Há sessões que o Brasil pode fazer. O Geraldo Alckmin já fez algumas reuniões com a presença das big techs e com a participação virtual de observadores do Tesouro americano, né? Mas não se sabe muito bem o que é que foi discutido nessas reuniões. O Alckmin, estrategicamente, teve o cuidado de manter essas reuniões sob um certo sigilo, né? Então, há pontos que o Brasil admite discutir, mas não está muito claro até onde o governo vai ceder. Aqui me parece que é um ponto central, né? O essencial é notar, Fabio, que essa negociação, que caminha muito bem, ela não chegará a bom termo se o Brasil não ceder em alguns pontos. Se for uma negociação comercial aceitável, que possa ser apresentada como algo transparente diante das câmeras, no momento em que os dois presidentes se reunirem, não vejo nada de inadequado nisso, né? Como disse, o gato foi tirado da tuba, Fabíola. Bolsonaro saiu do caminho. Então, agora, se a discussão voltou para um trilho comercial, não há nada que seja inegociável. A questão é saber os termos, né? E alguma concessão o Brasil vai ter que fazer, sob pena de não chegar a lugar nenhum, né? E ninguém deseja que essa negociação pare, que não chegue a lugar nenhum. Ao contrário, deseja-se que ela evolua. Todo mundo quer.